Nós estamos num culto da vitória e com certeza um dos maiores personagens bíblicos quando o assunto é vencer, provavelmente o que vem à nossa mente, ou um dos que permeiam a nossa mente, é Davi. E olhando para a história deste homem, eu comecei a me perguntar o que transformou Davi em um vencedor. Como é que ele conseguiu romper tantos desafios? Como Deus usou Davi para confundir tanta gente, para confundir seu pai, seus irmãos, para confundir Saul, para confundir até mesmo Samuel, para confundir Golias. Que confusão Deus causou na mente das pessoas ao pegar o filho mais novo de Jessé, o caçula, numa cultura onde as fichas eram depositadas no primogênito. Era ele que se tornava o líder após o falecimento do pai. Quando Deus pega Davi, aliás, e não apenas ele, nós vamos ter Esaú servindo a Jacó, e uma visão bem interessante da postura da vitória e do crescimento do menor. O menor servirá ao maior, e ele era o menor entre seus irmãos, não porque Deus está dizendo que a preferência de Deus é do menor, não. O que Deus está dizendo é que até aqueles que aparentemente não têm tantas chances de vencer e de prosperar, ao lado dele, podem conseguir, podem ter êxito, podem alcançar a vitória. Esse é um texto que, quando nós olhamos, Deus dizendo que faz o menor prosperar, que faz os grandes servir aos pequenos, é simplesmente um ambiente de motivação para aqueles que não têm tantos recursos, tantos privilégios, mas que estão dispostos a lutar com afinco, com dedicação. E é isso que eu quero olhar para você, ou conversar com você hoje, olhando a história deste moço. E ela começa no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, no verso 1. Se você puder acompanhar comigo, eu vou usar bastante textos, mas eu vou falar pouquinho. 1 Samuel, vou ficar com essa tradução que fica mais fácil. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças, que a tua palavra, que sempre é bênção para o nosso coração, seja mais uma vez assim, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Preste atenção nesse texto, porque ele sugere que a ordem que Deus vai dar a Samuel nessa ocasião já era um assunto que Deus vinha tratando com Samuel, sinalizando para o profeta que ele iria fazer uma mudança, ele ia depor um rei e ia constituir um novo rei de Israel. É importante entendermos e não culparmos demais Saul, porque ele é o primeiro rei, a monarquia ainda é algo muito novo para o povo de Israel. Enquanto outras nações vinham, de tempos em tempos, crescendo e entendendo que era uma monarquia, para Israel, o tempo dos juízes não fazia, não tinha ido embora ainda, estava nesse processo de transição. E o povo pede a Samuel um rei, até o próprio Samuel fica triste com isso, ele é o último juiz.
E Deus diz a ele: Samuel, não se entristeça, porque o povo não está rejeitando você, esse povo está rejeitando a mim. Então me parece que essa é uma conversa que Deus já vinha tendo com Samuel. Tanto é que o versículo 1 diz, né? Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Até quando você vai continuar orando para que Saul continue no trono? Eu já o tenho rejeitado. Até porque a promessa não era essa. Saul era da tribo de Benjamim, certo? E a promessa de Deus é que o Salvador viria da tribo de Judá. Então isso deve ter até causado um pouco de confusão na tribo de Judá, quando viu um benjamita, né, se levantar. Mas quando nós vamos olhar, Deus direciona a Samuel muito pouco. Deus diz: você se levanta, enche o teu vaso ou chifre de azeite, desce a Belém, vai à casa de Jessé, porque da casa de Jessé eu vou levantar um novo rei em Israel. Mas não, Deus não diz para Samuel quem é esse rei. Deus diz apenas que vai levantar um novo rei e que ele deve ir para cumprir uma missão. Mas quando ele chegar lá, ele vai descobrir quem vai ser o rei. Provavelmente na cabeça, certo, de Samuel é Eliabe, com certeza, o filho mais velho, o primogênito de Jessé. Romper um paradigma, quebrar uma mentalidade é o primeiro desafio que Deus precisa fazer para conosco. Me parece que Deus já não fala com Samuel exatamente porque para ele seria muito intrigante chegar numa família onde tem 8 filhos homens e pegar o menino mais novo e ungí-lo e sobrepor este menino aos demais. Quebrar isso seria um grande desafio. Então Deus não comunica isso a Samuel. Samuel sabe apenas que ele vai ungir um rei na casa de Jessé, mas ele não sabe quem é. Agora eu comecei a me perguntar: por que é que Davi, ou o que fez com que Davi recebesse essa missão de se tornar o rei? Que qualidades um Deus que disse para o próprio Samuel: não unja Eliabe, porque ele não é o rei. Eu não vejo como vocês veem. O homem vê o que está diante dos olhos, eu olho para o coração. O que Deus achou no coração de Davi? Talvez, se conseguirmos chegar perto de responder essa pergunta, e ela é tão intrigante e ao mesmo tempo tão extraordinária, que talvez nós possamos sair daqui buscando nós mesmos a pergunta para isso. Eu vou te dar algumas dicas que pelo menos me ajudou a nortear meus pensamentos em torno do que esse camarada vai viver. O que ele tem? Se Deus não tem privilegiados, o que Deus viu nesse homem que, cá convenhamos, nós já sabemos que tem inúmeros erros, inúmeras falhas. Mas quando eu olho a missão que ele havia recebido e como ele lida com essa missão, eu entendo por que é que Deus escolheu Davi. Pelo menos essa resposta foi o suficiente para mim. Talvez não seja para você, e você tem todo o direito de continuar a sua busca. Mas quando eu comecei a ver a transição que Deus faz do que ele desempenha para se tornar um rei, eu consigo entender por que é que esse indivíduo vai se tornar alguém que vai substituir Saul. No verso 11, coloca para mim, por favor, do mesmo capítulo. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E Jessé disse: ainda falta o menor que apacenta as ovelhas. Preste atenção, porque para mim Davi só foi rei porque apacentava ovelhas. Para mim, a maneira que ele resolveu desempenhar a sua função, a maneira que ele resolveu agir com a missão que lhe foi confiada,
E a Bíblia diz que nós não devemos negligenciar o tempo das pequenas coisas. Como esse camarada resolveu lidar com essas emoções, de ver todos os seus irmãos à frente dele, ele o caçula. Sabe, um dos livros, eu já falei isso aqui, que eu li, que me impactou, foi Transformando Suor em Ouro, de Bernardinho, o técnico da seleção brasileira de vôlei, né? Até algum tempo atrás. Hoje me parece que já é o Zé Roberto, nessa transição. Mas preste atenção, quando esse camarada foi jogador, o Bernardinho, ele exercia a função de levantador. E quando ele foi levantador, o levantador titular se chamava William, um dos maiores levantadores de todos os tempos, até porque o Brasil é um dos grandes campeões, né? No vôlei masculino. Mas o Bernardinho tinha pouquíssimas oportunidades de entrar na seleção. O William era uma estrela e o Bernardo então só entrava em movimentos táticos, quando o técnico queria diversificar uma jogada que já estava sendo marcada por William, por suas características. Então normalmente era 1, 2 jogadas e ele voltava para o banco, 1, 2 jogadas e ele voltava para o banco, e poucas vezes ele pôde exercer essa função. E para alguns, ele foi um jogador mediano, medíocre, alguém que conseguiu despontar ainda, que só em chegar à seleção já é algo muito grande. Mas a minha pergunta é: o que esse camarada conseguiu ver do banco? É o que esse camarada conseguiu observar do banco? Que já que ele não seria o melhor levantador do mundo, ele poderia se tornar o melhor técnico, o maior campeão de todos os tempos, como levantador. Ele conseguiu simplesmente observar uma oportunidade que dificilmente a maioria de nós observaríamos, focados muitas vezes no local errado, muitas vezes achando que não temos o privilégio de ocupar determinadas ou de determinados posicionamentos. É um livro maravilhoso para quem deseja, né, achar ou descobrir um espaço para se alcançar um ambiente de vitória. Mas vamos olhar aqui, porque o texto diz que ele é um pastor de ovelhas. Olhe bem, Samuel chega na casa de Jessé para ungir um rei. Tem 7 filhos de Jessé em casa, e Davi está trabalhando, apacentando as ovelhas. Foi a missão que ele recebeu. O próprio irmão dele no campo de batalha diz para ele, nós vamos ver mais à frente, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas de papai, o que indica que não era um rebanho tão grande, que a função que ele exercia não era nada expressivo, não era nada significativo, não. O importante não era a função que ele exercia, o importante era como ele levava a sério o que ele fazia, como ele era capaz de se dedicar para fazer aquilo, que tipo de entrega ele tinha para desempenhar aquela função. E é isso que nós vamos ver. Esse moço, filho mais novo de Jessé, ele vai sair do anonimato e se tornar um dos maiores homens. E preste atenção no que eu vou falar agora, goste você ou não de ouvir, pouco tem a ver com Deus. Pouco tem a ver com Deus. Tem muito a ver com sua dedicação, com o interesse de fazer aquilo que Deus o entregou. Porque até o presente momento, o que Deus tem para ele? Ser pastor de ovelha. Ah, mas ser pastor de ovelha é uma função que eu não me agrado, é algo que não tem tanta expressividade, é algo que não tem tanto valor. Para quem? Tudo aquilo que vier à sua mão, fazei-o conforme todas as forças. É o que diz a palavra do Senhor.
Ah, pastor, mas as pessoas não vão me reconhecer. As pessoas podem não te reconhecer, mas você não vai passar despercebido para Deus. O grande problema é que pessoas recebem, muitas vezes em fase de sua vida, incumbências, funções, salários, cujos quais não é o que Deus tem para você a nível de futuro, mas é o que Deus tem para você a nível de presente. Muitas pessoas não conseguem alcançar a vitória na vida simplesmente porque não conseguem romper as etapas que a vida exige de você para passar para outras fases. Ou ficam aprisionadas em fases ruins que lhe trouxeram caos, decepções, perdas, mágoas e rancores. Ou ficam aprisionadas em fases medianas que, por serem boas, as impedem de viver o fantástico. Ou então, como Uzias, vive o fantástico, mas perde o seu coração e acaba perdendo a vida. Quando nós olhamos para este moço, a maneira que ele leva a sério apacentar as ovelhas, o profeta está na casa dele, porque Deus mandou, seus irmãos estão reunidos. Se você é daquele que diz que alguém pega a sua bênção, segura essa aqui, querido, porque o cara não está em casa, e o profeta manda chamar Davi, porque se a bênção é tua, você pode até não ir buscar, mas ninguém toma. É assim que funciona. Quando esse indivíduo pergunta: você não tem mais filhos? Jessé indica que ele havia meio que esquecido Davi. Provavelmente, não esquecimento de esquecer que teve Davi como filho, mas achar que o profeta não ia querer bater um papo com seu filho caçula. Um menino tão novo, tão inexperiente, que está guardando as ovelhas. Mas como esse moço guarda as ovelhas? Antes de olharmos para isso, nós precisamos passar no verso 13. Põe aí o seguinte: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Preste atenção, Samuel acaba de ungir a Davi na presença de seus irmãos. Samuel se levanta, vai para Ramá, e Davi volta a apacentar ovelhas. Ele acaba de ser ungido pelo profeta, e isso não deu a ele superpoderes, ainda que o texto diga claramente que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se apoderou para quê? Para que ele continue fazendo aquilo cujo qual foi chamado, até o tempo da transição. É isso que nós precisamos entender. Muitas pessoas queimam etapas. Você já se deparou com uma borboleta tentando sair do casulo, ainda meio lagarta, meio borboleta? Você já viu como é que ela se espreme? Você já tentou dar uma forcinha para uma sair? Ajudar a cortar o casulo? Nunca faça isso. Porque é a pressão que ela exerce, certo? Num ambiente que é muito menor do que ela, que faz com que o fluido vá para todo o seu corpo. E se você tentar ajudar uma lagarta, né, nessa metamorfose, a sair do casulo, ela nunca vai voar. Nunca. Quando nós vamos olhar aqui, o que nós estamos vendo? Um indivíduo que o Espírito de Deus é com ele, sim, mas ele vai fazer o quê? Apacentar ovelhas, porque ele foi chamado para isso. É para isso. Samuel volta para Ramá e Davi volta para o campo para apacentar as ovelhas de seu pai. Mas quando eu olho para o verso 18 ainda do mesmo texto, eu vou começar a entender por que é que esse garoto vai ser um vencedor. Ele está sendo observado, e um dos homens de confiança de Saul diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Quantos filhos? Quantos filhos? E quem é ele numa escala de idade? O mais
o que indica que ele não aprendeu o que aprendeu com seus irmãos. Porque senão ele não tinha um filho do jeito de Davi. Jessé tinha mais de um, tinha 2 ou mais. O texto diz o seguinte: um filho de Jessé, o belemita, e o casamento da outra mudou. E o seu não mudou nada. O filho da outra passou na faculdade federal. E o seu passou manteiga no pão. É uma verdade. Pare e pense. Tem que ter trabalho. Eu estou olhando para esse camarada aqui agora, certo? O irmão dele está falando: você é um pretensioso, com quem você deixou as poucas ovelhas. E Davi deve ter falado: das ovelhas está tranquilo, irmão. Está tudo tranquilo. Davi diz no 29, olha o que ele fala. Então disse Davi: o que é que eu fiz agora? Porventura não há razão nisso. Ele está falando: calma, gente, só perguntei o que vão dar lá o matador de gigante. E aí então, verso 34, ele está na presença de Saul nesse texto. Saul está convencendo Davi. Volta um pouquinho, que eu acho que vale a pena. Verso 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha o que Saul falou. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir a pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, homem de guerra desde a sua... Olha que coisa animadora. O rei falou: Davi, deixa eu falar uma coisa para tu. Presta atenção, garoto. Acorda, menino. Você é um menino, esse cara é matador desde garotinho, quase matou a mãe dele quando nasceu. Esse cara é grande. Você está entendendo? Não vai rolar, você vai morrer. Olha o que ele disse. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava o quê? Olha a tal das ovelhas de novo. Esse cara tinha um negócio com ovelha, parecia carrapato. O cara extraordinário. Ele disse: olha, o teu servo apacentava as ovelhas de quem? De seu? E vinha ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Olha o que ele está falando. O teu servo aqui, ô Saul, deixa eu explicar uma coisa com você. Eu estava apacentando, porque apacentando as ovelhas do papai, quando de repente vinha um leão e um urso e pegava uma ovelha. Pronto, pegou uma ovelha, acabou. Sim ou não? Sim ou não? Pois é, mas lê o verso 34 ou 35. E eu saí após ele. Esse é um dos textos mais bizarros da Bíblia para mim. Porque leão não é bicho que você corre atrás. Leão é bicho que você corre na frente. Olha o que ele falou. O leão pegava uma ovelha e eu corria atrás do leão. O leão com a ovelha. Se o leão está com a ovelha na boca, provavelmente essa ovelha já está. Mas Davi está dizendo: se ela está morta ou viva, esse não é um problema. O problema é que essa ovelha não é do leão, ela é minha, ela é do papai. E eu fui encarregado de cuidar dela. Então esse leão não vai ficar com essa ovelha. Essa ovelha não é dele. Você consegue entender isso? É importante nós entendermos isso. O que esse cara está dizendo? Eu corria atrás de uma ovelha, ou do leão, lançava limão, o feria e o matava. Davi está dizendo: Saul, até hoje, a função que me deram para cumprir, eu cumpri com maestria. Eu fui lá, matei o leão, matei o urso, peguei a ovelha e pronto. Saul falou assim: então, verso, põe o 36, tá? Estou com tempo aqui, deixa eu colocar até para que todos acompanhem. Assim feriu o teu servo leão como urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Verso 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai
vai-te embora e o Senhor seja contigo. No verso seguinte, Saul tenta vestir Davi com a sua armadura, e aí começa a dar problema. Por quê? Porque Davi é um pastor. Ele é um pastor. Saul quer transformar Davi num guerreiro, porque ele acha que a armadura dele, a melhor do reino, ele é o rei, vai proteger Davi. Olhe bem, a armadura de um dissimulado, covarde, desobediente como Davi ou como Saul, jamais encaixaria em Davi. Quando Davi veste aquilo para agradar o rei, ele diz: não vai dar para ir, Saul, eu nunca usei isso, esse negócio não vai rolar. Tirou tudo isso e pegou a sua tiradeira, o seu cajado e 5 pedras, armas de pastor. É com essas armas que ele vai lutar. É nesse ambiente que esse garoto, sim, que já está frequentando o palácio, como músico é verdade, mas que já já vai ser promovido. Já. Ele levou muito tempo para chegar no palácio, é verdade. Ele levou muito tempo para se tornar um pajem de armas, é verdade. Muito tempo para matar um gigante. E se você pensa que ele vai ser rei, agora mais de 10 anos se passam, até que ele seja rei de uma das partes de Israel. Mas quando nós olhamos para este moço, o que vemos é ele enfrentando Golias. Com o quê? Com uma espada? Não, ele não sabe usar. Não é. Ele utiliza a espada depois para matar o Golias. Mas para derrubá-lo, Davi vai usar aquilo que ele é bom. Repita comigo: bom. O que você é bom em fazer? É isso que pode mudar a sua vida. Se é relevante ou não perante a sociedade, perante as pessoas ou não, você veio com um dom para fazer o quê? Desempenhe. E à medida que você vai desempenhando, você vai mudando de nível. Você vai vivendo o que Deus tem para você. Quando eu olho agora, ele fere, ele não mata. Ele fere com uma pedra que atinge a cabeça do gigante, que cai ao chão, atingido por uma arma de um pastor. Agora Davi vai até ele, pega a espada do Golias, corta a cabeça do gigante e entra em Israel. Quando ele entra, sabe o que Saul pergunta? Quem é esse garoto? De quem ele é filho? Como de quem ele é filho? Como quem é esse garoto? Esse garoto é o garoto que toca para você quando você perde o sono. Você sabe o que essa frase indica? Que Saul era tão ingrato, que ele nunca reparou no menino que tocava para ele. Que ele nunca prestou atenção em alguém que seu moço disse: o Senhor é com ele. Preste atenção numa coisa para você que vai caminhar comigo. Nada me impressiona. Que você é daquela porta para fora, eu não estou nem aí. O carro que você anda, o dinheiro que você tem, seu nível socioeconômico, cultural, eu não quero saber a casa que você mora. Quem vem para meu ministério achando que vai ser bajuladinho, está lascado, porque não é a minha praia. Agora, você quer ver um troço que me encanta? É eu olhar para alguém e descobrir que Deus está agindo ali. Aí eu me torno como o vento. Eu quero soprar para a pipa dos outros subir. Quando Saul vê Davi tocando, um espírito mau indo embora, ele nem sequer olha para o cara. Quando Davi mata o gigante, Saul pergunta para seu comandante: de quem esse garoto é filho? Ou melhor, manda chamar Davi
em algumas traduções, e pergunta para Davi: você é filho de quem? Quem é você, cara? Como quem sou eu? Foi você que pediu para o papai me liberar para me ter uma carga dupla de trabalho, e agora você vem me perguntar, você nunca me notou? Por isso que eu estou dizendo, as pessoas podem não te notar, mas Deus sabe quem você é. E é assim que funciona. E você sabe o que Saul faz? Não dá a filha dele, Merabe, para casar com Davi. O prêmio dizia que Davi seria genro do rei, sim ou não? Não dá. Merabe é dada a um amigo de Davi, ainda para humilhá-lo. Sabe a riqueza que Saul disse que daria para alguém que matasse o gigante? Davi não ganhou. Porque quando Davi, ou Saul, astuto, vai oferecer Mical para Davi, Davi diz: quem sou eu para me tornar ou me aparentar com o rei? Eu não tenho dinheiro para pagar o dote de uma princesa. Olha bem, e provavelmente Jessé continuou pagando imposto. Mas deixa eu te explicar uma coisa, o tempo passou. Mical foi dada a Davi, e não como Merabe, um pagamento, mas Mical amava Davi. Ao invés de ter uma esposa por conveniência, por um pagamento, ele foi viver com uma mulher que amava ele, isso vale muito mais. Dinheiro, esse camarada foi um dos homens mais ricos que pisou nessa terra, e imposto ele nunca mais precisou pagar, porque se tornou o rei, todo mundo pagava imposto para ele. E você sabe por que ele viveu tudo isso? Porque era pastor. Era alguém que recebeu uma missão tão simples, mas resolveu fazer da melhor maneira possível. Saia daqui hoje com vontade de ser o melhor naquilo que você faz. E a melhor maneira de ser o melhor no que você faz é não querer ser melhor que o outro, é querer apenas ser melhor do que você mesmo amanhã.